Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente, já estamos no ar. A diretoria da OAB Nacional e o Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB divulgaram uma nota em que se posicionam de forma contrária ao novo regime de pagamento de precatórios. O documento expõe a contrariedade quanto à nova forma de pagamento dos precatórios no ano de 2022, divulgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir de critério estabelecido pelo Conselho da Justiça Federal. Em nota, a ordem sustenta que os honorários destacados não configuram outro precatório ou crédito acessório ao principal, conforme dispõe a resolução do CJF 670 de 2020, mas sim parte integrante do valor devido a cada credor. Em outro trecho, a entidade entende que, caso não seja alterado o critério, haverá uma ilegal e injusta penalização à advocacia brasileira, que, assim como os credores, trabalhou anos para o recebimento dos respectivos valores, indispensáveis à manutenção dos advogados e advogadas e seus escritórios. Por fim, o documento conclui: a OAB Nacional está ciente da gravidade do assunto e já está tomando todas as medidas legais e cabíveis para que tal situação seja corrigida imediatamente. Na última semana, o presidente em exercício da OAB Nacional, Rafael Horn, recebeu o conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, representante da advocacia no colegiado, para tratar do pagamento dos honorários destacados nos precatórios federais, em especial no âmbito do TRF4. Acompanhe. No particular, recebi o convite do presidente em exercício da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB, Dr. Rafael Horn, para discutirmos a respeito da regulamentação oriunda do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu o destaque de honorários advocatícios como uma cessão de crédito. É importante nós explicarmos que, com base na lei do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906 de 94, o advogado tem direito de pedir o destaque dos seus honorários dentro daquele montante global que o seu cliente, digamos, se o seu representado irá receber por força do seu trabalho. Exatamente porque esses honorários se tratam de verbas alimentares de titularidade do profissional da advocacia, ele pode diretamente requerer, comprovando, ou seja, ele apresenta, faz o pedido comprovando o percentual que tem direito, através ou de contrato de honorários, ou do estabelecido na sentença judicial, no caso de honorário de sucumbência, e pede para que aquele valor seja destacado daquele montante do seu cliente e que ele receba diretamente, sem o intermédio daquele seu representado, porque, como disse, de fato, ele é titular. Ocorre que, com essa interpretação, dando essa natureza de cessão de crédito, o Tribunal Regional Federal entendeu que é viável, que pode postergar o pagamento dos honorários advocatícios para 2023. Ou seja, ele realmente cindiu, nada obstante ser um precatório só, ou seja, uma ordem de precatório só, ele entende que pode determinar o pagamento para 2022 para o cliente, digamos assim, para o representado, porém, aquele percentual do profissional da advocacia fica destacado para o ano que vem. Nós respeitamos, embora eu entenda que as razões da OAB sejam bastante pertinentes, no seguinte sentido: o acessório tem que seguir sempre o principal. A OAB Nacional protocolou o pedido de ingresso como amicus curiae no julgamento do recurso extraordinário com agravo no Supremo Tribunal Federal, que discute a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa. A ordem defende que seja fixada a tese pela retroatividade das disposições da Lei 14.230 de 2021. O julgamento está pautado para o dia 3 de agosto. A OAB Nacional ingressou com um pedido de amicus curiae no âmbito do Supremo Tribunal Federal para garantir a retroatividade dos novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Isto porque a nova Lei de Improbidade Administrativa, os novos dispositivos, eles garantem mais segurança jurídica no exercício da atividade pública. E nós temos tramitando em todo o país uma série de processos judiciais que envolvem agentes públicos, em que se discute a legalidade de condutas e a interesse da ordem é
com esta retroatividade é viabilizar não apenas o princípio da segurança jurídica, mas principalmente da retroatividade da lei penal administrativa e, com isso, trazer mais segurança para o exercício da atividade pública em todo o país. A atividade pública exercida pelos servidores e pelos agentes em todo o país, sejam eleitos, nomeados ou concursados, ela é de interesse de toda a sociedade. E, para tanto, estas pessoas precisam ter tranquilidade, precisam saber os seus limites. Os novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa definiram bem os limites e impossibilitam a punição em atos culposos, como ocorria anteriormente. E nada mais justo, em defesa do exercício dessa atividade relevante para o Estado Democrático de Direito, que haja uma retroatividade para que, doravante, todos os processos judiciais, independentemente da data de início, tenham o mesmo tratamento e, com isso, garantir segurança jurídica e tranquilidade para o exercício da função pública. Jornais, sites e portais de todos os estados do país noticiaram ao longo das últimas semanas os altos índices de aprovação no 33º Exame de Ordem Unificado. O certame atingiu, na perspectiva nacional, o maior percentual de aprovação de sua história, com 31,4% dos candidatos, que representa aproximadamente 50 mil examinandos aprovados. Acompanhe. O exame de ordem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é, sem sombra de dúvidas, um case de sucesso, porque é hoje o maior concurso jurídico do mundo, sendo realizado simultaneamente em quase 200 polos em todo o Brasil, simultaneamente e por 3 vezes por ano. Então, nós já tivemos exames com 218 mil inscritos, sem maiores intercorrências. Então, é um exame que, sem sombra de dúvidas, é um case de sucesso dos concursos públicos brasileiros. Fazer o registro desse dado do grau de aprovação no exame de ordem 33, que foi o primeiro exame a que faz esse destaque pós-pandemia, né? O 32º exame foi um exame durante a pandemia, onde nós tivemos muitas alterações de data, por conta da preocupação com as questões de ordem sanitária, mas o exame 33 foi o primeiro exame efetivamente pós-pandemia, né? Se a gente pode usar essa expressão. E aí não tenho dúvidas de que foi um período maior de dedicação. Então, o exame 32 foi um exame marcado pela pandemia, tivemos algumas interrupções para garantir as questões de ordem sanitária, né, preocupação da ordem também, da segurança, da vida dos candidatos do exame. E o exame 33 foi um exame onde o candidato teve um tempo maior de preparação, né? Foi aquele candidato que também não passou no 32, que conseguiu aproveitar a sua inscrição por 33, e não tenho dúvidas de que o resultado é fruto desse período de maior reflexão dos candidatos. Mudando de assunto, a OAB Nacional recebeu os diretores-presidentes das OAB-Prevs do país em visita institucional para estreitar laços e apresentar metas e objetivos. Na reunião, houve o pleito de criação de uma comissão no Conselho Federal para aprimorar e desenvolver as OAB-Prevs instituídas pelo sistema OAB. Confira. Debatemos a importância da previdência privada para a advocacia. O sistema OAB tem uma realidade própria e possui sistemas e órgãos como as OAB-Prevs que garantem um futuro para a advocacia, um futuro para o advogado, a advogada e seus familiares em caso de algum imprevisto, bem como uma aposentadoria que lhe garanta o sustento após o final do exercício das suas atividades profissionais. E este debate foi trazido hoje pelos presidentes que buscaram estreitar os laços com o Conselho Federal e também criar uma comissão de desenvolvimento das OAB-Prevs em todo o país para a conscientização de toda a advocacia acerca da importância da previdência, da poupança e na busca de um melhor futuro para a advocacia e para todos os seus familiares. Nós estivemos aqui no Conselho Federal, todos os diretores-presidentes das OABs Prevs do Brasil,
estreitando relacionamento com o CONCAD e com o próprio Conselho Federal. As OABs prévias são os institutos, as entidades de previdência complementar da advocacia brasileira. E a fim de fazer esses relacionamentos, nós tivemos uma reunião com o presidente do CONCAD, Dr. Eduardo Ataíde, onde manifestamos o nosso interesse em participar dos colégios de presidentes do CONCAD e também de fazer esse relacionamento com todos os presidentes das caixas de assistência das seccionais do Brasil. Agora à tarde, então, tivemos também uma importante reunião com o presidente em exercício do Conselho Federal da OAB, Dr. Rafael Horn, onde manifestou ser um entusiasta do sistema OAB-Prev e também manifestou todo o apoio do Conselho Federal às OABs Prévias do Brasil. Tivemos um importante pleito e vamos formalizá-lo no decorrer da semana, que é a criação da Comissão Especial de Desenvolvimento das OABs Prévias do Brasil. E esperamos, sinceramente, que o Conselho Federal se sensibilize, como de fato o presidente em exercício, Dr. Rafael, já manifestou a sua sensibilidade e aprove o nosso pleito, criando então essa comissão para que nós possamos disseminar a cultura previdenciária em toda a advocacia brasileira. E não para por aqui. Chegou a hora de conferir outras novidades e as principais notícias do site da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja só. Segundo a matéria do site da OAB, a presidente do Comitê Regulador de Marketing Jurídico, Milena Gama, acredita que lidar com a chegada cada vez mais rápida de novas tecnologias é um desafio que deve ser enfrentado permanentemente. Milena, que também é secretária-geral adjunta da OAB Nacional, defende que esse trabalho de aperfeiçoamento de regras e procedimentos abranja não somente plataformas de redes sociais, mas também a ação de startups que oferecem serviços jurídicos. Para ela, abre aspas, a evolução tecnológica é uma realidade difícil de acompanhar. Por isso, é humanamente impossível prever nos regramentos todas as formas e meios em que a publicidade pode ser realizada. Portanto, é preciso aprimorar cada vez mais a norma para que esta possa ser aplicada independentemente da plataforma utilizada pela advocacia ao promover a publicidade. Fecha aspas. Ainda em entrevista, Milena afirma que a proliferação de startups que oferecem serviços jurídicos continuará sendo um tema em foco também no Comitê Regulador de Marketing. A entrevista completa sobre esse assunto você confere na íntegra no site da OAB. O Conselho Federal da OAB e a Seccional Sul-Mato-Grossense da Ordem promoverão nos dias 2 e 3 de agosto a primeira etapa do Circuito Nacional de Processo Civil, Advocacia e o novo Código de Processo Civil. O evento será realizado no Teatro Glauci Rocha da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Mais informações, inscrições e detalhes do evento você também encontra no nosso site oab.org.br. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. No quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, realizada pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A temática desta vez tratou do seguinte questionamento: os precedentes mudaram a advocacia? O tema sobre o qual eu pretendo compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões é justamente esse. Teria havido alterações no modo de a gente advogar como decorrência desse novo sistema de precedentes trazido pelo Código de 2015? Quer dizer, em outras palavras, os precedentes de fato mudaram a advocacia? E a resposta é mineira, é sim e não. Se a gente olhar muito de perto, a gente diz que sim, mas se a gente olhar mais de longe, a gente consegue afirmar sem medo de errar, que não. Eu vou explicar por quê. Na verdade, a jurisprudência sempre foi importante para o advogado brasileiro. E eu digo isso porque convivi com advogados a vida inteira, né? Meu tio-avô era advogado e jurista, meu pai era advogado, jurista, professor, a minha mãe a mesma coisa. Então, há muito tempo, quer dizer, desde menina eu convivo com esse universo, né? Mesmo sem fazer parte dele, né? E, de uma certa forma, eu fui me integrando aos poucos.
E o que eu tenho a dizer para os mais novos é que a gente não pode realmente ter a importância, ter a impressão de que a importância da jurisprudência nasceu com o novo código, de jeito nenhum. O que acontecia no passado, e eu estou falando aqui de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, é que havia muito mais respeito pela jurisprudência do STF. Sim, porque só havia o STF, não havia o STJ. As decisões do STF eram muito mais bem feitas, no sentido de serem fruto de uma maior reflexão, e isso é natural, porque, na verdade, esse tribunal julgava muito menos coisa, né? Quer dizer, o número de recursos e o número de ações que o STF tinha que julgar era imensamente menos significativo do que o que esse tribunal julga hoje. Então, é lógico que a jurisprudência do STF era, por consequência, muito mais estável. E até por isso ela era mais respeitada, né? Ela era mais respeitada porque as pessoas tinham uma atitude mais conformada com tudo, né? Hoje nós vivemos num momento enfim, de muito questionamento, de tudo, né? De valores e tal, e até da jurisprudência do Supremo, né? E há questionamentos até sobre o próprio Supremo, né? Então, aquela coisa do respeito institucional ao tribunal mais importante do nosso país está meio que, digamos, rarefeita, né? Não está tão nítida. Com isso, a gente citava a jurisprudência do STF, é claro, né? Mas a gente não se preocupava muito em rebater os argumentos de acórdãos em que se decidia diferentemente, porque muito frequentemente esses acórdãos nem existiam. Então, resumindo e concluindo, a jurisprudência sempre foi importante para os advogados brasileiros. E é interessante que isso não acontece em todos os países, né? Na França, por exemplo, não se citam precedentes nas decisões. Na Itália, é proibido até se citar doutrina. Isso porque, nesses países, existe a ficção que é cultivada por uma parte da doutrina mais conservadora, no sentido de que o juiz decide com base na lei. E se o juiz decide com base na lei, por que ele vai citar jurisprudência? Por que ele vai citar decisões de outros juízes? Por que ele vai citar doutrina? Na Itália até se citam ideias, mas sem se fazer referência aos autores dessas ideias, né? No Brasil nunca foi assim. No Brasil sempre houve, digamos, implícito, um reconhecimento que agora é explícito, no sentido de que o juiz decide com base em mais elementos do que a própria lei. Ele decide com base na jurisprudência, ele decide com base na doutrina, até porque a doutrina ajuda o juiz a interpretar a lei. Outro assunto tratado pela aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil girou em torno dos aspectos polêmicos da execução. Acompanhe. O nosso tema hoje é sobre execução. Parece-me que 2 pontos merecem destaque na atualidade sobre tal assunto. Em primeiro lugar, a proposta de desjudicialização. Em segundo lugar, o problema atinente às medidas executivas atípicas, nem tão novo, mas igualmente candente na prática judiciária. Para entender esses 2 problemas e encaminhar uma possível solução, a meu ver, é preciso entender o que é executar, por que se executa e como se executa. E, a meu ver, utilizando, na medida do possível, do consenso dentre os processualistas brasileiros e estrangeiros, podemos resumir assim: a todos é outorgado o direito de provocar a tutela jurídica do Estado para resolver os seus conflitos individuais ou transindividuais. Esse é o chamado direito de ação, embora a expressão seja imprópria, porque a ação
é o direito propriamente dito. O exercício concreto desse direito, mediante um ato postulatório da parte, chamado de demanda, cria com um órgão do Estado um vínculo muito particular, chamado de processo. Já há processo tão só com a entrega da petição inicial no ofício judicial, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil. E tanto é exato isso que a convocação do réu, do eventual réu a juízo, apenas o integra à relação processual. Portanto, há algo já formado na configuração linear. É claro que, geralmente, o processo se completa, a relação processual se completa através do chamamento do réu e, portanto, assumirá uma configuração angular. Mas esse é o continente. É uma relação jurídica, portanto, tem os seus elementos de existência, os seus pressupostos de validade e os seus fatores de eficácia. Matéria, em princípio, regulada no artigo 337 do Código de Processo Civil e agrupada sob o rótulo equívoco de pressupostos processuais. Veículos de mídia de todo o país repercutiram intensamente a manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da justiça eleitoral e da urna eletrônica, em apelo por eleições justas e limpas, contra a proliferação de notícias falsas. A nota assinada pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destaca que a ordem atuará durante as eleições ao lado do TSE, instituições públicas e entidades da sociedade civil. Várias entidades da sociedade civil e associações ligadas ao direito e ao Ministério Público também defenderam o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. A OAB destacou que as urnas eletrônicas são usadas desde 1996, sem nenhum registro ou indício de fraude, e que a missão institucional mais relevante neste momento é defender a democracia e atuar pela realização de eleições em um ambiente limpo, livre de fake news, manipulações e discursos de ruptura com o Estado de Direito. A nota, que reitera a confiança no sistema e na justiça eleitoral, foi divulgada ainda por outras emissoras de TV, rádios, jornais impressos e portais online. Confira outros destaques. Segundo o portal Migalhas, as ministras e os ministros do TSE contam com a confiança e o apoio da OAB para seguirem sua missão de organizar e assegurar a realização das eleições. Os diversos integrantes do tribunal têm sempre adotado as providências necessárias para manter atualizadas as resoluções eleitorais e também as tecnologias empregadas a cada votação, em um processo de amadurecimento que promove a continuidade da segurança do modelo brasileiro, seguindo padrões científicos e de segurança comprovados. É exemplo desse necessário aprimoramento, realizado com sucesso pelo TSE, a adoção da identificação biométrica dos eleitores. Outro elemento de segurança é a fiscalização pelos próprios candidatos e partidos, imprensa e sociedade civil organizada. A cobertura completa do posicionamento da OAB você confere lá no nosso site. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima semana.